Ele já havia ido muito longe para recuar. Depois disso, ele pediu desculpas. Lucas viu o que acontecia com o Michael e, furiosamente, ordenou-lhe que se afastasse. Atrás de Lucas, Isabela ficou chocada com o que viu. Um relâmpago de aura atingiu o Sr. Miquel. Uma explosão mágica aconteceu. O local onde Michael e Lucas estavam ficou um pequeno cráter no local da explosão. Ao redor, uma nuvem de poeira, olhando para o cráter. Uma pessoa disse que Luke levaram o Sr. Miquel consigo, deixando Isabela irritada. Correu em direção ao cráter, gritando o nome do Sr. Miquel e se perguntando por quê, enquanto Lucas segura a desabilitada para impedir que ela fugisse. Isabela, emocionada, ficou e declarou que isso não poderia ser. Então, questionou por que alguém que queria fazer o bem precisou morrer? E o que deu errado? Lucas abraçou Isabela e disse que ela estava certa. E algo deu errado. Aguardando Isabela, o personagem principal declarou que tudo neste mundo deu errado. Então devem devolver tudo ao seu lugar. Lucas, olhando para o abalado Lianson e Camila, disse que Isabela deveria lembrar disso na próxima vez. Isabela, ou talvez o próprio personagem principal, pode estar no lugar de Michael, mas eles ainda precisam sobreviver a tudo. O personagem principal lembrou da silhueta do velho amigo Shu e declarou em seus pensamentos, mesmo se fossem deixados sozinhos. Até o final, depois de algum tempo, eles voltam à torre. Lucas, deitado calmamente na cama, e examinou algo em suas mãos. De repente, alguém bateu na porta do quarto, ao qual ele virou o olhar. Foi Isabela quem entrou no quarto dele. Anunciou que a senhora Camila foi visitar Fishpanham. Lucas continuou examinando a coisa mágica. Estando em seus dedos, ele disse: "Tudo bem." Isabela viu algo na mão do personagem principal. Lucas disse que se perguntava o que era um cristal que surgiu do corpo do apóstolo. Dependendo do uso, pode ter poderes. Então ele vai mostrar para a professora Adélia com cara de descontentamento. Isabela sentou-se na cama ao lado de Lucas. O protagonista perguntou o que ela ainda pensava sobre aquele incidente. Isabela pediu desculpas e declarou que era a primeira vez que ela se deparava com a morte de alguém que lutou ao lado deles. Então, Isabela declarou. Ela ouviu que o Sr. Miquel estava em Fishpanham. Aparentemente, não só há bruxas lá, ao que o personagem principal deu uma resposta positiva. O protagonista, irritado, começou a recordar o momento com Miquel. Lucas disse que foi uma surpresa descobrir que o Sr. Miquel era membro do FISB e do Anlet, ao que Miquel virou a cabeça de volta e perguntou o que o protagonista havia dito. Lucas se aproximou de Miquel e observou que, ao mencionar Fishpanham, ele pensou que só havia bruxas. Rindo, Miquel disse que, mesmo sendo chamada de comunidade secreta, eles constantemente carecem de membros, porque qualquer pessoa capaz pode se juntar. O apóstolo olhou para Lucas e disse que, claro, alguém como Lucas sempre seria bem-vindo. Cruzando os braços atrás das costas e olhando para a árvore alta, Mitchell observou que, mesmo com o anel difícil, o amuleto ou de fato chamadores ou tropas contratadas. Então, comparado a outros círculos, o escopo deles é bem menor. Ao tocar na árvore, o Sr. Miquel disse: a influência deles era simplesmente incrível. Ao tocar na árvore, Miquel continuaremos a revelar que o Sr. Alton é um mestre contratante. Quem fez um acordo com Barbatos? Lucas gritou. Pensou nos avarentos Barbatos. Lucas, animado, perguntou se ele não fosse o grande duque do mundo demoníaco. Surpreso, Michel disse: parece que o personagem principal
também se interessa por demônios. Lembrando do príncipe demoníaco, Lucas se declarou em seus pensamentos: os grandes príncipes do mundo demoníaco são incrivelmente orgulhosos e eles tratam as pessoas como insetos. É por isso que a probabilidade de fechar um contrato com eles é quase zero, mas na verdade, ele também não viu ninguém quem faria um acordo com eles, exceto por Íris. Deitado na cama, examinando o cristal, Lucas se perguntou: quem era o Mestre Alton? O personagem principal, olhando para Isabela, falou sobre Fisma Anlet e disse que precisávamos saber mais sobre este lugar. Depois, bateu à porta do quarto deles. Isso fez com que ambos prestassem atenção. Surpreso, Lucas abriu a porta e viu uma mulher. A garota cumprimentou Lucas e se apresentou como a professora Adélia. Lucas, sorridente, ele disse que estava prestes a conhecê-la. A curiosa professora Adélia olhou para dentro do quarto e se surpreendeu ao ver que tinha um hóspede. Lucas colocou a mão na frente dela. E animado, para dizer, ela viu a professora e a cumprimentou. Lucas respondeu que ela não era uma convidada. Adélia informou a Lucas que o Sr. Julian o procurava. Ao que o personagem principal disse seu nome e perguntou quem era, o professor declarou que era o chefe do laboratório. Este era o chefe da Torre dos Magos. Lucas perguntou novamente sobre o topo da Torre dos Mágicos. Lucas e Isabela chegam ao escritório do Sr. Yelian. Declararam que o encontravam pessoalmente. Pela primeira vez, Yelian ouviu falar muito de Frei Yelian. Ele se apresentou como o líder da terceira torre de magos. E ela Montalibert, Lucas disse que conhece que ele é uma pessoa muito respeitada. A Deileia declarou em pensamento. Ele simplesmente não entendia quem era ela. Ela estava falando dele quando disse o nome. Elian disse ter lido o relatório enviado por Lucas sobre o incidente de 4 dias atrás. E então declarou que era bom. Lucas descreveu as habilidades dos apóstolos, aproximando-se claramente da janela. O chefe da terceira torre afirmou que lamento muito pelo que aconteceu com o dono do andar. Michael? Depois disse que Michael era muito leal. Você diz estava muito bela ao ouvir o chefe da torre olhando para fora da janela, e Elina afirmou que o relatório continha nenhuma informação pessoal sobre o apóstolo. Então ele se perguntou se não o conhecia. Lucas respondeu positivamente. O líder da terceira torre admitiu ter agido precipitadamente. Afinal de contas, antes de enviá-lo lá, ele precisou aguardar o chefe da torre de Luke. Isabela e Lucas estavam muito irritados ao ouvirem as expressões deles, e ele indagou como foram os últimos minutos da vida de Mikkel. Frey, ao lado de Yelian. O protagonista, com os olhos fechados, declarou que ele não perdeu a fé e devoção. E este foi um fim repleto de fé. Desprovido de honra, o chefe da terceira torre falou com Frey. Olhando pela janela, Lucas estava pronto para ouvir o líder da terceira. A torre disse, virando-se para Lucas. Julian declarou que os personagens principais devem continuar o trabalho de Mikkel e que ele se tornasse o novo dono do andar. Adília estremeceu da surpresa que ela e Isabela sentiram ao ouvirem a proposta de Montalibert. Quem ofereceu a Frey quem estava à frente deles para ser o dono do andar? Montalibert virou, parando. Enquanto olhava pela janela, Frey perguntou a ele, perguntando se havia donos de andares como ele. Montalibert ergueu a mão para responder a Frey. Ele contou como Mitchell da família Blake se tornou mestre de andar aos 26 anos. Assumiu-se que Frey seria o mais jovem mestre de
Montalibert se aproximou de Frei e colocou a mão no antebraço dele. Ele percebeu que havia muitos gênios A família Blake. Montalibert contou a Frei que o pai dele ficaria muito orgulhoso. Frei olhou para Montalibert com tristeza após as palavras. Montalibert, embora olhando para Frei, não percebeu a tristeza em seus olhos e continuou a falar, apressando Frei a aceitar sua oferta. Porque esta não era uma oferta digna de reflexão. Se ele se tornasse o dono do andar, seria mais conveniente para ele fazer. Qualquer negócio que ele veja. Bella e Adélia ficaram ao lado. Apreciando, Montalibert listou os benefícios de Frei se tornar o mestre do andar. Havia uma mansão pessoal entre eles, um laboratório de pesquisa e, claro, enorme apoio, desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Se tornaria muito melhor e completo. A ele ergueu as mãos, feliz e sorrindo. Montalibert ofereceu até mesmo fornecer. Difícil de encontrar materiais. Dispositivos mágicos dependem do sucesso de frase. Mesmo após muitos benefícios após ser o guardião. O chão, Frei recusou. A Elia, que estava festejando os benefícios que Montalibert ofereceu, parou de se alegrar imediatamente e olhou para o quadro. A desolação. Frei permaneceu calmo, olhando para Montalibert, ignorando os gritos de Adélia, quem perguntou se ele realmente abandonou sua posição. Como guardião do chão, Montalibert ficou em frente a Frei, sugerindo que a razão da recusa de frase que ele queria entrar no círculo. Ele perguntou sobre isso, mas Frei explicou que a razão de sua recusa não era só isso. Os olhos verdes e de Montalibert fixaram-se em Frei. Depois da resposta, ouviu. O dono do escritório foi ouvido no escritório de Montalibert. Ele decidiu não insistir mais com a proposta para Frei e expressou respeito pela decisão dele. Subindo as escadas para os andares superiores da torre, Adélia, que caminhava com Isabela, e Frei, gritou ativamente e gesticulou com as mãos. Pela primeira vez, do seu ponto de vista, ela viu quem recusou a oferta de ser o dono do andar. Apesar de estar prestes a se juntar ao círculo, Gray poderia ter sido o dono do andar, ao mesmo tempo. Além disso, o status era muito sério. A Elia poderia continuar vivendo aqui, apenas por causa de sua posição como professora. A academia, Frei, quem caminhava à frente, ficou desanimado ao ouvir os gritos furiosos de Adélia. Ele já pensava que seus ouvidos iriam sangrar, por causa de seus gritos incessantes. A Elia parou de gritar e estreitou os olhos para Frei. Quem a chamou Frei, fechando um olho, virou-se olhando para Adélia. Ele se voltou para ela como professor, com uma solicitação. Na sala de Adélia, nas prateleiras, havia várias jarras com partes de corpos de monstros. Havia também diversas substâncias alquímicas nos frascos. Havia livros na prateleira superior. Adélia tremeu com a luz. Olhando para o cristal brilhante, ela abriu involuntariamente a boca, surpresa. No centro da mesa, um cristal vermelho brilhante do apóstolo. Dília sentada no meu sofá. Ela estendeu a mão para o cristal, solicitando se o apóstolo realmente havia sido morto. Frei, sentado na mesinha de cabeceira, olhava para ela. Lembrou-lhe de como ele já havia falado sobre isso. Toda essa vez, Isabela ficou parada, olhando com medo para o escritório de Adélia. Isabela pegou o cristal do apóstolo, examinando-o ativamente através do monóculo que colocou no olho. Adélia aproximou o cristal do monocóculo, dizendo a Frei, quem estava sentado, contando a ele todos os poderes sobrenaturais do demigode.
apesar de serem apenas lixo bonito nesta forma, mas se executar várias manobras nele. O cristal se transformará em uma incrível poção secreta, incomparável, forte como o coração de um Drake. Adélia baixou o mônaco com o cristal dos apóstolos e fixou o olhar depois que ele perguntou se poderia fazer um pedido a ela. Frey fechou os olhos e sorriu fraco para Adelia. O olhar de Alaia se tornou sério. Ela compreendeu o motivo da solicitação e perguntou, dizendo: por acaso, ela criou uma poção? Um pouco nervoso e abatido, Frey estreitou os olhos e desviou o olhar de Adélia. A expressão de Dília se transformou num sorriso selvagem. Ela apertou os punhos com alegria e falou sobre a loucura dessa ideia. Frey interpretou suas palavras e atitudes como concordância. Depois disso, ele disse que contava com ela. A frase, acompanhada por Lianson, observou o grupo se aproximando. Camila tirou o capuz da cabeça. Ao se aproximarem, as pessoas que ela acompanhava atrás dela, Frey, ao lado de Lianson, cumprimentou Camila. Frey seguiu Camila com o olhar. Quem voltou a cabeça, ao passar por ele, ela olhava para o velho de capa. Avisou Frey em Elvish, dizendo que este velho, repugnante, fosse incomodando Tolkien Charles e é melhor ter cuidado com ele, porque seu caráter é tão desagradável quanto seu rosto. Foz estendeu a mão, apontando para Camila, ao lado de Frey. Ele ordenou que ela falasse em linguagem humana. Foz tirou seu manto da cabeça, mostrando a todos a sua cabeça quase sem cabelo. Ele perguntou, irritado, a Camila se ela continuasse a sussurrar como um rato. Ginger apontou o dedo para o Frey, chamando-o de mocinho chato. Quem foi a batalha com o Apóstolo 2? Ginger olhou para Frey, ordenando-lhe: peça a ele que conte tudo o que aconteceu na batalha com o Apóstolo Frey, ignorante ao punho erguido e ao comportamento grosseiro de 2 Gingers. Começou a relatar o relatório que havia escrito. Mas, tu, Ginjar, o interrompeu, sacudiu a mão como se fosse louco. E começou a gritar, exigindo que Frey diga-lhe detalhes omitidos no relatório. Depois disso, ele o chamou de idiota. Lianson já começava a se aproximar de Gengira, mas Frey ergueu a mão e o impediu de agir mais, pedindo-lhe que se acalme. Frey fechou os olhos e sorriu. Lembrou a Ginger que ele não era membro de Fisbena Anlet. Mas em resposta, ouviram-se gritos de 2 Ginjar. Quem insistiu em seu próprio desentendimento, irritado, abriu os olhos e fixou o olhar em Tujanjar. Ele o ameaçou sem motivo para tolerar sua atitude desrespeitosa. Ginger apontou a mão para Frey e queria se aproximar dele, mas o parceiro de capa preta agarrou-lhe a mão, impedindo-o de agir mais. Ele pediu para o Ginger parar e disse que ele mesmo terminariam a conversa. O Ginger arrancou a mão do parceiro, tentando punir Frey de repente. O aluno dos 2 Gingers estreitou devido os olhos à voz de seu parceiro, chamando seu nome. Um rapaz com cabelo e roupas pretas perguntou ao Ginger se deveria repetir as palavras 2 vezes. Tujang olhava para o interlocutor, ficou nervoso e abandonou a ideia. Raine se aproximou de Frey e tirou o capuz. Os lábios de Raine se abriram ao cumprimentar Frey. Frey olhou para o irmão, sem expressar emoção. Ele o cumprimentou de volta. Rhaenys Blake ficou em frente ao irmãozinho. Seus pupilos lilás fixam Frey. Depois de algum tempo, Frey estava sentado na cama do quarto. Próximo a ele, na janela, estava Rhaenys, quem tirou a capa. Rins,
Virou a cabeça para olhar para Frey, relatando os rumores que ouviu recentemente sobre ele. Ele perguntou sobre a veracidade de sua amizade com Pierre do clã Jun. Frey não respondeu, continuando sentado na cama. Seu olhar flutuou para o irmão. Apenas quando ele disse ter mudado muito. Heinz se aproximou de Frey, olhando para ele. Dizendo que, no entanto, graças ao sangue da família Blake, fluindo em suas veias. Frey olhou para Heinz. Pensativo. Heinz Blake, segundo filho da família Blake. E o segundo irmão mais velho, ele foi seu fiador para Shepard Jun. Heinz fechou os olhos e se afastou de Frey. Rins, saindo, ele ergueu a mão e alertou Frey para não provocar uma briga. Com 2 garrafões, antes, Frey não era muito sério com ele. A despeito do status de Frey, Tugengar ocupava uma posição forte no círculo. Sendo levado por emoções, e provocar uma briga não era a decisão mais sábia. Frey virou-se para Heinz, quando que um homem de sua tribo viria buscá-lo em breve. Frey olhou para a nuca de Heinz. Quem disse para recusar o homem do clã? Frey olhou para a frente novamente, e Heinz. O rosto dele estava contorcido de raiva. Disse que era muito perigoso no clã. Agora, Frey já deveria ter ouvido isso de Honor Shepard. Frey lembrou-se do encontro com o líder do clã Jun. Frey olhou surpreso para Shepard, enquanto lhe contava sobre o pai, que o pastor recebeu há 1 mês. Então, na forma de um relatório, resultou que a reunião da Torre dos Mágicos havia alguém que teve contato com o semideus. E ele era o pai de Blake, de Sokka. Frey voltou à realidade e abriu os lábios, perguntando a Rhaenys o que ele estava fazendo. Rhaenys virou a cabeça bruscamente, amplificando os olhos em Frey. Frey começou a massagear o ombro, risando das ações de Heinz, quem agiu como um irmão mais velho pela primeira vez, continuando a massagear seus ombros com a mão. Frey chamou Rhaenys, que estava perto. Como ele nem sequer o considerava uma pessoa. Heinz olhou calmamente para Frey, sem reagir. Frey olhou fixamente para Rhaenys em resposta. Apesar disso, não era o mesmo desespero que Frey sentiu. Suas lembranças ainda viviam nele. Heinz, em frente a ele. Foi uma das razões que fizeram com que Frey, desapontado consigo mesmo. Frey e Rhaenys olharam-se em silêncio, sem dizer uma palavra. Contudo, Luca não é tão devoto a Frey para reclamar dele. Mas é realmente desagradável para ele que um homem que se diz irmão mais velho, de repente ele muda de atitude em relação a ele. Quem ganhou um pouco de força? Frey tirou os pensamentos quando Rhaenys começou a falar. As palavras saíram da boca de Heinz. Ele não sentia remorso, lamento por como tratou Frey no passado. Lucas sentou na cama, ouvindo Heinz ao seu lado. Quem disse que esperava que Frey não estudasse magia? E disse isso sinceramente. Lucas ergueu a cabeça e perguntou-lhe o significado das palavras. Heinz não respondeu, desviando o olhar. Heinz se afastou e começou a caminhar, apesar dos gritos de Lucas para parar. Finalmente, Heinz aconselhou a não confiar muito nos círculos. Depois de algum tempo, chegou o mordomo da família Blake. Era um homem de cerca de 40 anos, em um casaco preto, com cabelo grisalho e o mesmo bigode. Ele cumprimentou Frey, chamando-o de jovem mestre. Frey ficou no corredor oposto a Alexander. Frey ficou em silêncio, olhando para Alexander. Era o mordomo da família Blake. Apesar de estar convencido de tudo, graças a Heinz. Mas o mordomo chegou mais rápido do Frey que imaginou. Lembrou-se de como En estava parado, avisando Frey sobre o perigo na família Blake. Frey
estreitou os olhos ao lembrar-se. Lucas abaixou-se um pouco e coçou a cabeça de maneira estranha. Ele fingia ser o mesmo, inseguro e patético. Frei. Alexander olhou para Frei, sem reagir ao seu comportamento. Seus pupilas cinzas caíram por causa da flexão de Frei. Olhando para Frei, que apertava a cabeça e estava nervoso. Ele notou a parte de que Frei havia crescido um pouco. Nada mais parecia ter mudado que o fato de ser amigo de Pierre. Ou se comunicar com piratas era pura bobagem. O mordomo se afastou de Frei enquanto caminhava, anunciando a chamada do chefe da família Blake. Agora, ele acompanharia Frei até a mansão. O mordomo parou bruscamente após as palavras de frase. Voltando-se como um predador, Alexander fixou Lucas. Lucas, como se nada tivesse notado, se recusou a seguir o mordomo, queixando-se de outras tarefas a cumprir. Depois disso, ele pediu para dizer ao pai que estava muito arrependido e que visitaria, em breve. Alexander olhou para Freya de maneira predatória. Lembrou-lhe. Isso era uma ordem do chefe da família. Internamente, o mordomo surpreendeu-se com o que Freya fez. Contradisse o que o mestre ordenou. Freya ainda segurava a cabeça com a mão. Alegremente, disse que ainda tinha coisas para fazer aqui, e isso era muito importante. Foi difícil até adiar. Alexander fechou os olhos e assentiu. Ele ficou surpreso ao perceber que Frei havia mudado um pouco, nunca mais prestando atenção em Frei. O mordomo virou e saiu. Ele disse: ele o aguardaria na propriedade Blake. Frei, pare de fingir nervosismo, depois que o mordomo se virou. Ainda assim, ele não mudou sua postura, aguardando até que o mordomo fosse completamente embora. Quando a parte de trás de Alexander quase desapareceu, Frei endireitou-se, parando. Fingindo, ele olhou calmamente para a parte de trás do Alexander que se afastava. Somos transportados para outro andar da torre. Adelia colocou 2 frascos com poção na mesa, contando como foi difícil para ela. Alicia se inclinou para trás na cadeira. Ela gesticulou com a mão, contou a Frei, que estava sentado do outro lado, como ela gastou várias centenas de moedas de ouro selecionar equipamentos para este cristal. Frei olhou para Adelia agradecido, dizendo que pagaria todas as despesas. Junto com a recompensa, Adelia rejeitou a oferta, dizendo que não poderia cobrar do aluno. Apesar da gratidão, ela pulou da cadeira, seus olhos brilhavam enquanto ela batia com as mãos na mesa, e convidou Frei para ser seu assistente. Mas Frei recusou o convite. Aí ele se sentou em outra mesa, desistindo da ideia de ter Frei como assistente. Nesse momento, Frei pegou 2 frascos e perguntou sobre o conteúdo do segundo, que não parecia uma poção. Frei virou-se para Adelia, apreciando sua explicação. Ela chamou de um coágulo de energia de raio extraído. Frei perguntou sobre a clote de energia. Na mão de Frei, um frasco azul. A tampa, selada com gelo. Uma massa de energia era exatamente a palavra que refletiria isso plenamente. Adelia alertou, dizendo que se abrir a tampa assim, sem mais, grandes problemas podem surgir. Porque ela o colocou ali por uma força. Aélia estava perto do balcão, com uma xícara de chá nas mãos. Ela se tornou a contando como a ideia surgiu de repente. Que Frei poderia usar esse pacote de energia no futuro. Frei meditava em seu quarto. Os raios do sol entraram pela janela, caindo diretamente em seu torso. Frei enfiou o bico do frasco de poção. Ele pegou a poção e começou a beber. Instantaneamente, a energia se dissipou de seu corpo, criando rajadas de vento
e levantando poeira. Energia escura fluiu direto para o peito de Frey. Em breve, todo o vapor ao redor de Frey desapareceu. Transformou-se em gotas de água. Frey, flutuando em sua posição meditativa, sentou-se ao redor, enquanto seu cabelo começava a crescer. Do violento fluxo de energia, ele acabara de absorver. Os resquícios dessa energia brilhavam intensamente, flutuando ao redor de Frey, mesmo perto de seu olho fechado. Havia várias partículas flutuando. Frey abriu o olho quando ele absorveu toda a energia emana ao seu redor. Tenso, ele apertou os músculos dos braços, transformando as palmas em punhos. As sensações após a absorção. Melhor do que imaginou. Seus poderes melhoraram muito, que ele poderia agora usar todo o corpo como reservatório de mana. A lua crescente iluminava o céu noturno do parque, localizado não muito distante da torre. Isabela, vestindo uma roupa branca, veio ao parque após Frey ligar para ela. O gato preto sentou-se no banco, fofo. Isabela apertou o coração. Seu rosto ficou vermelho, ela teve um ataque cardíaco da excessiva fofura do gato. Frey estava sentado em um banco. Ao lado dele, um gato preto sentou-se. Isabela se aproximou, surpreso com a fofura do animal. De acordo com ela, era tão fofo que poderia prejudicar seu coração. Frey pegou o gato, chamando-o de espírito da escuridão, Durkin. Isabela pegou o Durkin das mãos do gato Frey, quem o entregou a ela e começou a acariciá-lo ativamente. Aflita com sua aparência, Isabela perguntou. Frey fez um contrato com o espírito das trevas, porque pouco tempo havia passado desde que começou a estudar a arte dos espíritos. De Mrs. Camila ocorrem com chifres pequenos e roxos nas laterais. Olhou diretamente para Isabela com seus olhos dourados. Isabela nunca imaginaria que o espírito das trevas poderia ter uma aparência tão fofa. Isabela estendeu os braços, que segurava. Ela decidiu invocar o espírito o mais rápido possível. Isabela e Frey sentaram-se em um banco no parque. Isabela começou a relatar os feitos de Frey, dizendo que acalmou a energia do rio gelado e alcançou resultados significativos com o demigode, acariciando Durkin na cabeça. Isabel terminou de enumerar seus feitos, finalmente falando sobre sua habilidade com a técnica espiritual. Ela se perguntava o que o Golfrai estabeleceria para si mesmo. Depois, Isabela observou seu Frai. Ao fechar os olhos, ele lhe advertiu sobre sua iminente partida. Isabela fechou os olhos, compreendendo suas palavras, e logo desejou começar os preparativos. Frey olhou para Isabela após ela. Ela perguntou se ele ia dar uma olhada mais de perto na entrada. Exame. E se ele já tivesse escolhido exatamente onde queria? A Torre dos Mágicos, iluminada pela luz da lua crescente. No céu, Frey sentado na cama, retirou o seu manto da parte espacial. Frey abriu os olhos. Sentindo algo, ele virou-se para a porta. Uma estranha sensação vindo do lado oposto da porta. Frey, perturbado, caminhou até a porta e estendeu a mão para a maçaneta da porta. Entendeu que não havia inimigo atrás da porta. Apenas uma pessoa emocionalmente abalada. Frey abriu a porta. Atrás, um pequeno homem de capa vermelha. Uma garota de cabelo verde e capuz na cabeça. Ela colocou a mão no peito, indagando sobre a identidade de Frey. Frey olhou para a garota do outro lado. No seu colarinho, uma insígnia de círculo Troman. A garota começou a tirar o capuz, chamando-a pelo nome Bainian Argento. Ela olhou para Frey com pupilas verdes e apresentou-se ela mesma como a líder do círculo Troman. Na sala de Frey, havia uma xícara de chá na mesa,
Um prato com fatias de frutas estava sobre uma tábua. Ouvi Frei perguntou a Banian o motivo de sua visita. Isabela e Frei sentaram-se do outro lado da mesa de Banian. Banian, erguendo a xícara de chá. Ela disse que queria convidá-los para se juntarem ao seu círculo. Diz Bela, um pouco surpresa. Indagou Banian sobre o exame. Depois disso, eles deveriam se juntar ao círculo, mas tudo não foi como ela imaginou. Banian contou que, ao aprender que um recém-chegado com habilidades incríveis apareceu, todos os representantes dos círculos chegaram à torre e a Banian queriam se aproximar deles. Antes de todos, no momento, os representantes dos os círculos estavam sentados na sala de estar. Então, eles virão até eles. Logo, Isabela virou-se para Frei, percebendo exatamente a quem estavam chamando. O incrível novato. Isabela olhou para o Banian depois de dizer isso. Isso a incluiu. As palavras de Banian fizeram Isabela lembrar da batalha. Resultou que, tudo porque recentemente, as notícias sobre a batalha com o apóstolo tornou-se o principal assunto de conversa. Em todos os círculos, a liderança se interessou pelos sucessos. E com 3 vezes mais força, mostraram-se capazes. Bela ergueu as mãos em gesto conciliatório, tentando negar o que Banian disse. Neste momento, Frei estreitou os olhos e olhou para a capa de Banian. Albanian. A pessoa sentada do outro lado falava sobre algo. Frei olhou para a capa dela. Era a mesma que ele usou há 4.000 anos. E apesar de ter sido Com a ajuda alterado, da magia, ele tinha certeza absoluta disso. Enquanto Banian erguia a xícara e a colocava aos lábios. Frei percebeu algo e ficou interessado. Frei ergueu a xícara de chá e perguntou a Banian se ela era uma dragão. A xícara de chá caiu das mãos de Banian. Depois da pergunta de Frei, Banian pulou da cadeira. O corpo dela tremeu de medo. Ela apertou as mãos ao peito, vendo Frei e a Cibela sentados em cadeiras. Olharam para a tremendo Baian e seus cabeças. Eles a descreveram simultaneamente como uma fofa. Frei erguendo uma xícara de chá para a boca. Disse que os dragões não possuem um vaso de mana. Tudo era exatamente assim. Os dragões brilhavam por excesso de mana. Porque o coração do dragão era um mecanismo, isso, por si só, era superior a isso. Podia usar mana imediatamente, sem a necessidade de coletá-lo do ambiente. Banian ouviu, com a boca aberta, chocada. Frei falou sobre como sentiu o poderoso espírito de sua avó, mais pura, apesar de ter um vaso de mana. Frei abaixou a xícara, explicando seu conhecimento sobre a informação ele havia lido no livro para Banian. Diante dele, Isabela virou a cabeça e olhou para Frei. Ela lembrou como ele disse que havia sido há 4.000 anos. Quando era Lucas, seu mentor, era um dragão. Frei e Isabela olharam questionando. A Baniana, que disse ser apenas metade dragão. Banian cruzou as mãos na frente de si e disse. Com um sorriso, ela confessou ser uma metade dragão, nascido da conexão entre humano e dragão. Damian e Frei ficaram no corredor. Damian decidiu esperar por Frei e Isabela no andar de baixo. Frei assegurou ao dizer que desceriam assim que terminaram os preparativos. Depois disso, Banian se virou e foi embora. Frei cuidou de Banian enquanto ela saía. No quarto, 3 velas brilhavam, iluminando o quarto. A voz de Frei foi ouvida no quarto, perguntando a Isabela sobre sua opinião sobre se juntar ao Círculo Troman. Frei ficou na janela, braços cruzados, e aguardou a resposta da senhora Isabela. Quem estava na cama? Isabel olhou para Frei.
dizendo que ficou muito impressionada com a desesperança. O círculo de Truman agora era... E como Albanian falou tudo, diretamente, sem esconder nada. Então seria lógico se, vindo para convencer, para se juntar à sua organização, ela só falaria de suas qualidades. Mas isso prova que Bunyan não mente. Frei abaixou as mãos em concordância com essa opinião ebalista, porque Bunyan era ideal para o papel. A cabeça do Frei olhou para Isabela com interesse, depois que ela começou a falar sobre sua surpresa. Ao ouvir as palavras de Frei, Isabela estava arrumando sua mala de viagem. Falei sobre sua surpresa quando Frei a questionou pela primeira vez. Inspecionar o círculo Truman. Frei respondeu, dizendo: havia algo que só poderia ser descoberto visitando o círculo Truman. Pessoalmente, Isabela colocou a bolsa de viagem nas costas e perguntou a Frei se Bunyan o interessava. Mas quando Frei abriu a boca, ele respondeu a Isabela, dizendo que ele não se envolveria em política. Frei colocou uma bolsa espacial no ombro e seguiu Isabela, olhando pela sala, para ver se esqueceu de levar algo. Frei não ia se envolver em política. Agora, o único importante era como reunir todas as forças em um só lugar. Isabela parou após a resposta de Frei. Ela o viu se afastar. Então, Isabela percebeu quem segurava as alças da bolsa dela. A Frei não buscava um círculo, isso se tornaria poder para ele. Tudo isso foi feito para encontrar um centro, no qual o círculo